Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, continuamos nosso curso de Terapia das Doenças Espirituais e nós hoje gostaríamos de tratar da cura da avareza. Bom, a avareza, ela é uma doença, como nós vimos, de índole espiritual. Quer dizer o seguinte, que não existe nada na nossa natureza humana que nos peça para ter dinheiro. É uma coisa que a gente tem que realmente combater espiritualmente. Então, como é que eu sei que eu estou sofrendo de avareza? Bom, um dos mais claros sinais da avareza é quando eu vejo que eu tenho tristeza em dar as coisas. Quando Jesus se encontrou com o jovem rico, não é? Ele viu que aquele rapaz seguia todos os mandamentos. Mas, como ele tinha muitas riquezas e era apegado a elas, Jesus pede para ele a perfeição. Vai e vende tudo. E o jovem rico, não é, se afasta com tristeza, porque era muito rico, muito apegado. Então, ali nós vemos o claro diagnóstico de uma pessoa que sofre de avareza. Mas ninguém considere e ache que a avareza é uma doencinha assim qualquer. João Cassiano, nas suas instituições cenobíticas, ele diz assim no capítulo em que ele trata da avareza, número 6. O capítulo da avareza é o livro 7º das instituições cenobíticas. No número 6 ele diz assim, que é uma doença, a avareza, que pode ser facilmente evitada. Quer dizer o seguinte, se você nunca foi avarento, né, então facilmente você está livre. Porém, uma vez que ela tomou posse de alguém, ela não irá lhe conceder facilmente a cura. Então, não é uma doencinha qualquer. Uma vez que a pessoa caiu nessa doença, a pessoa entra numa questão de prisão. É uma verdadeira prisão. E onde é que está a razão básica dessa prisão? Você se lembra, na vez passada, que nós falamos que São Máximo Confessor detectou 3 razões para a pessoa ser avarenta. Uma é o prazer, porque o dinheiro compra coisas prazerosas. Uma é a vanglória, porque o dinheiro compra coisas que alimentam a minha vaidade. Mas a terceira razão é a mais trágica, é a falta de fé. E se você for ver, quando a pessoa começa a ser avarenta por prazer ou por vaidade, aquilo lá vai crescendo dentro da pessoa, a doença vai tomando conta e realmente a pessoa se torna uma pessoa abalada na sua própria fé. Ou seja, a avareza, ela tem esta característica. Veja, por exemplo, tem aqui esse livrinho dos ditos dos padres do deserto, né? Os chamados apotegmas dos padres do deserto. E tem os ditos do padre Isaías, o Abba Isaías. O dito número 9 do abade Isaías, ele diz assim: perguntaram ao abade Isaías, o que é a filargíria, ou seja, o amor ao dinheiro? E ele responde, olha a resposta dele, é não crer em Deus, é não crer que Deus cuidará de ti e desesperar de suas promessas. Eis aí digamos, a raiz que a gente precisa atacar quando nós falamos de avareza. Nós precisamos nos dar conta de que eu estou confiando mais nas minhas riquezas, nos meus esforços, não é, do que em Deus. Eu estou construindo a casa
sobre a areia e não sobre a rocha firme. Ou seja, virá o vento, virá a tempestade e será grande a sua ruína. Então eu preciso agora voltar e colocar outra vez a casa tranquila, construída em cima da rocha que é Deus. Quando Jesus nos dá a cura da avareza, a primeira coisa que ele coloca é: buscai primeiro o reino de Deus. Essa realidade de estar focado, fixado em Deus. Não é? Vamos colocar em Deus. Então, como é que eu vou me livrar da avareza? Então, veja, a raiz é a falta de fé. O Abade Isaac nos diz: você para de crer que Deus está cuidando de você, ou seja, uma falta de fé na providência divina. Ou seja, exercitar a fé na providência é um remédio importantíssimo e extraordinário para quem quer se curar da avareza. Veja como Jesus resolve isto, não é? No Evangelho de São Mateus, no Sermão da Montanha. Ele diz assim, capítulo 6, versículo 25. Por isso eu vos digo, não vivais preocupados com o que comer ou beber, quanto à vossa vida, nem com o que vestir, quanto ao vosso corpo. Afinal, a vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros do céu. Né? Então aí Jesus dá o exemplo da providência divina que cuida dos pássaros do céu. Mais para frente ele diz, olhai os lírios do campo. Né? E depois que ele dá esse exemplo do pássaro e do lírio, Jesus conclui assim, portanto, versículo 31, não vivais preocupados dizendo o que vamos comer, que vamos beber, como vamos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas estas coisas. Então é um sinal de que a avareza é um dos claros sinais de que eu estou caindo no paganismo, eu estou perdendo a fé. Eu preciso recuperar a fé. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá a sua própria preocupação, a cada dia basta o seu mal. Então, vejam, essa realidade da preocupação constante, né, com o amanhã. O demônio usa isso. O demônio quer nos distrair, porque ele sabe que Deus vai visitar você hoje. E se você ficar acordado olhando para o hoje, você pode perceber a visita de Deus. Então o que é que o demônio faz? Ele cria o fantasma do amanhã. E aí você diz, mas e se amanhã faltar dinheiro? E se eu não tiver dinheiro na poupança? E se eu não pagar o seguro, ou se não tiver uma cerca elétrica, ou se não colocar cachorros na casa, ou se, você vê que a pessoa vai ficando assombrada, ela vai ficando assustada, e o coração dela vai se transformando num campo de batalha. O demônio faz isso, e ele usa a arma, não é? Que o demônio usa é exatamente o amanhã. Uma das coisas mais claras que os santos padres colocam é isso. Isso é quase que uma cantilena, uma repetição. Cassiano fala disso, Evagrio Pontico fala disso, ou seja, é típico da avareza esta preocupação com o futuro. Inclusive até na imaginação popular. Né? Quando você pensa, por exemplo, numa pessoa que sofre de gula, o que é que você imagina? Imagina um gordão, assim, etc. Mas quando você imagina um avarento, na imaginação popular, um avarento é um velho, magro, com as mãos fechadas, encurvado, fechado sobre si mesmo. O avarento é isso, é uma pessoa velha, ele envelheceu, né? Fechado em si mesmo, cuidou tanto de si, foi envelhecendo, a vida foi passando, não é? E ele foi como que perdendo esta vitalidade. Nós precisamos entender então que eu preciso, em primeiro lugar, confiar em Deus. Né? A pessoa avarenta ela é uma pessoa dividida. Né? Jesus usa aqui, nesse trecho que eu acabei de ler para vocês, Mateus 6,
25, ele diz assim: não vivais preocupados. A palavra preocupação, né, merimnao, o verbo merimnao em grego, preocupar-se, né, vem de merizo, que quer dizer dividir. Eu tenho a minha alma dividida, a minha alma vira um campo de batalhas. É o que Jesus disse para Marta: Marta, Marta, não te inquietes nem te agites, né? Tu estás preocupada com muitas coisas. É, novamente, esse merimnao, né? Merimna, essa preocupação. Merimna, preocupação. Então é por isso que São Pedro, na sua famosa carta, primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim: lançai sobre ele as vossas preocupações, ele tem cuidado de vós. Joga, vai, entrega. Você tem que fazer um ato de fé, você tem que dar o passo da fé. Se a raiz da avareza é a fé, então você precisa dar ter um ato de fé. Só acontece o seguinte, deu para entender qual é o remédio, ok? Só que vamos colocar algumas coisas, alguns exercícios práticos para a gente conseguir, né, ter isto. Então, qual é a virtude, né, que se opõe diretamente à avareza? Né? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, diz com toda clareza: a virtude é a liberalidade. O que é a liberalidade? A liberalidade, para a gente entender, né, nós temos que compreender que ela é bem diferente de uma coisa chamada justiça. É verdade, o próprio Santo Tomás admite, que o avarento ele pode faltar com a justiça. O que é a justiça? A justiça é dar a cada um aquilo que é o seu, ok? Unicui que sum, a cada um o seu, isso é o justo. Então, um avarento pode, de fato, ser um ladrão, né? Pode roubar. Né? Quando São Gregório Magno cita no seu livro, nas Moralia, né, sobre Jó, quando ele cita as filhas da avareza, você vê que muitas coisas com relação à avareza está no dolo, né? Quando o dolo envolve a palavra, então a filha da avareza é a mentira, a falácia. Quando o dolo envolve a traição de uma pessoa, então é a traição, como Judas fez com Jesus. Quando o dolo envolve um juramento, então é um perjúrio. Então você vai enganando, você vai sendo trapaceiro, você vai sendo injusto, porque você quer dinheiro, você quer dinheiro, você quer dinheiro. E aí tem todos aqueles vícios e aqueles pecados que a gente encontra muitas vezes, não é? Nas pessoas que querem ter dinheiro, que são muito apegadas ao dinheiro, são capazes de tudo. Né? A corrupção do nosso país já nos fez mestres em enxergar, né, que um país de avarentos é um país assim. Né? Pois bem, então a questão é a justiça, dar a cada um o que é seu. Mas se você for ver propriamente, a virtude que se opõe à avareza não é dar a cada um o que é o seu, né? O que é próprio de cada um. Isso é seu, então é teu, fica aí, não vou roubar o que é seu. Mas a virtude que realmente nos cura, que nos liberta destas cadeias terríveis da avareza é a liberalidade. E o que é a liberalidade? Não é dar ao outro o que é do outro, mas é dar ao outro aquilo que é meu. Isso é liberalidade. Dar ao outro o que é meu. É uma generosidade com relação ao dinheiro. Então, aí eu me liberto. Quem quiser aprofundar isso, Santo Tomás de Aquino tem toda uma questão da Suma Teológica, né, na segunda sessão da segunda parte, é a questão de número 117. É exatamente a questão que precede a avareza. A avareza é 118, a liberalidade 117. Então, você pode ali mastigar e estudar tudo isso, porque é de grande proveito. Você enxergar que o seu relacionamento com o dinheiro, né, ele deve ser regido pela liberalidade, por esta capacidade de dar mais do que aquilo que você deve a outra pessoa.
uma generosidade. E aí nós vemos então que uma das práticas que os Santos Padres aconselham exatamente, muito concretamente, para alimentar em minha liberalidade é a esmola, não é? Ou seja, a caridade nesse sentido corriqueiro da palavra caridade, não é? É de socorrer as pessoas. E isso é muito importante. Nós estamos num país que é governado por socialistas, não é? Por marxistas. E a grande dificuldade dos governos marxistas é a seguinte, é que eles querem abolir a caridade privada, não é? Ou seja, a caridade é uma obrigação do governo. Então vocês podem ver que o nosso país, de uma forma geral, as pessoas, vamos supor, você dá uma esmola para uma pessoa na rua ou você faz a caridade para alguém, as pessoas tendem a torcer o nariz e ver naquilo uma coisa ruim. Por quê? Porque você não deveria estar ajudando os outros. Porque é obrigação do governo ajudar, não é? Mas na encíclica Deus Caritas Est, o Papa Bento XVI nos recorda que o governo não pode roubar dos cristãos a possibilidade de fazer o bem e a caridade. Ou seja, a caridade é um direito. Nós temos o direito de fazer o bem, temos o direito de ser caridosos com os outros, temos o direito de dar ao outro aquilo que é nosso. Não é? Por quê? Porque a visão, a mentalidade marxista, ela é justicialista. E a mentalidade justicialista, ela pensa assim, se eu tenho mais, é porque eu estou roubando do outro e, portanto, né, o outro tem menos, eu tenho mais, eu sou um ladrão. Vejam, isso não combina, isso não é verdadeiro, isso não bate com o ensinamento da igreja. Santo Tomás de Aquino, só para dizer, né, se vocês forem olhar lá toda a questão sobre a avareza, ele admite que muitas vezes a avareza peca contra a justiça, tirando do outro aquilo que é do outro. Mas não é somente aí. Não é, ou seja, de fato existe uma diferença nas pessoas. Então, esta realidade da doação e da esmola é muito importante. Existe um economista católico, não é, da escola de Bolonha, chama-se Dr. Stefano Zamagni. Tive a graça de conhecê-lo pessoalmente. E o Stefano Zamagni escreveu também um livro sobre a avareza. Está à disposição, quem quiser olhar no site da Amazon, na Itália, é só escrever lá Zamagni Avarizia, e você vai encontrar lá o texto dele. Você pode até baixar o livro no Kindle, formato eletrônico, e ler. É muito interessante as reflexões dele, porque não são só reflexões nem de um sujeito que é puramente economista, nem de um sujeito que é puramente um autor espiritual. Mas ele reflete as duas coisas juntas. É interessante isso. E o professor Stefano Zamagni diz uma coisa interessante, que no Talmud hebraico, a mesma palavra que diz dinheiro também diz sangue, não é? Damim, transliterando para quem, né? Damim. O que quer dizer damim? Damim é sangues no plural, né? São os sangues. Dinheiro. E ele diz assim como o sangue, o dinheiro precisa circular, senão ele mata as pessoas. E não somente mata as pessoas, mata as economias. Isso é uma das coisas interessantes, a gente ver o espírito empreendedor. Os lugares que enriquecem, não podem ser marcados por uma excessiva avareza, onde as pessoas, com a mão fechada, poupam tanto que a economia fica estagnada.
pessoa precisa ter um espírito empreendedor. E um espírito empreendedor significa que eu tenho que investir. Investir significa gastar, e gastar significa que o dinheiro vai circular. Ora, ao circular, ele vai criando vida, né? Ele vai gerando empregos, ele vai gerando riqueza, ele vai fazendo com que aquela sociedade, né, se torne uma sociedade mais dinâmica. E é interessante a gente ver as consequências econômicas para as virtudes. Se você tem uma sociedade virtuosa, não é? Aquela economia será uma economia também dinâmica. Não é? Então, o professor Stefano Zamagni diz o seguinte: se os bens circulam, e mais do que isso, mais do que investir, se eu realmente partilho os bens e os coloco em comum, os bens se tornam verdadeiros bens. Ou seja, se eu seguro a coisa, o bem, de alguma forma, torna-se um mal. Então, eu só tenho bens quando os meus bens estão circulando, estão sendo colocados em comum. Mas se eu não coloco em comum, aquilo vai se tornando um mal. Na verdade, eu não vou, o meu patrimônio não é feito de bens, mas é feito de males, porque eu vou me envenenando, né? Eu vou simplesmente ficando apegado àquela coisa. Então, uma das realidades que nós cristãos precisamos alimentar dentro de nós é esta realidade, a alegria de dar. Se nós começamos a nossa aula hoje dizendo que uma das características básicas do avarento é a tristeza em dar, uma das características básicas do cristianismo, do virtuoso, do homem liberal é que ele aprende aquilo que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Existe mais alegria em dar do que em receber. A alegria de dar. A alegria de ser generoso. Então, tudo isso são coisas bem concretas para nós vivermos esta nossa liberalidade. Bom, mas além da liberalidade, é também necessário uma sobriedade e, sobretudo, uma sobriedade no desejo, né? Os santos padres do deserto, eles eram chamados de os santos padres népticos, né? O que é néptico? Neptikos quer dizer sóbrio, né? Como diz São Pedro, né? Sobri estote et vigilate, sejam sóbrios e vigilantes, porque o adversário, o diabo, está ao redor procurando a quem devorar. E a sobriedade no desejo se caracteriza no fato de que quando eu desejo menos, é que eu me torno verdadeiramente rico. É aquela pobreza de espírito que Jesus tenta nos ensinar nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem coisa mais rica do que o reino dos céus, né? Então, na verdade, é o pobre que é rico e o rico que é pobre. São João Crisóstomo, né, uma famosa homilia dele sobre Lázaro, diz o seguinte, estou citando aqui o texto, que eu não tenho o texto dele impresso, né, está disponível na internet para quem quiser ler tanto em grego como a tradução latina. Mas tem esse livro do Alberto Piovano, sobre a avareza, que tem a citação na página 101. Então, São João Crisóstomo diz assim: não é rico quem está circundado de muitas coisas, mas o rico verdadeiro é quem não tem necessidade de muitas coisas. Ou seja, eu não preciso de coisas. Então aí eu sou livre. E ao contrário, não é pobre quem não tem nada, ou seja, o sujeito que não tem nada na carteira. Mas o verdadeiro pobre é aquele que deseja muitas coisas. São estas as verdadeiras definições de riqueza e de pobreza. Se, portanto, tu vês um homem que deseja muitas coisas, considera o pobre o mais pobre de todos, mesmo se ele tiver adquirido a riqueza de todos. Ou seja, o cara está lá, tem um cofre imenso, ele é um multimilionário, mas ele deseja cada vez mais, ele deseja cada vez mais. Muito bem, esse cara é um pobre. Pobre desgraçado. Tadinho dele. Não é?
E se tu vês um homem que não precisa de muitas coisas, ou seja, que tem essa sobriedade, é um neptikos, né? Considera-o o mais rico de todos, mesmo que ele não possua nada. Acostumemo-nos a julgar a pobreza e a riqueza pela disposição da alma e não pela quantidade de bens. É isso que nos faz ricos. Então, a nossa verdadeira riqueza está em nós sermos modestos no nosso desejo, em nós não desejarmos muitas coisas, não querermos muitas coisas. Né? Então, essa sobriedade, para que desejar tanto? Porque quem deseja muito se tortura. Né? O resumo da conversa é: deseja o que você tem, que você terá tudo o que você deseja. Né? Se você não deseja mais nada além daquilo que você já tem, então seu desejo está em paz. E aí você deixa de ser esse reino dividido, essa casa agitada, né? Essa pessoa. Último ponto, para concluirmos e amarrarmos, você se lembra o que eu falei na aula em que eu falava da doença da avareza. A doença da avareza não está no apetite carnal, né? Como a comida que tem um apetite baseado na biologia, como o sexo que tem um apetite baseado na biologia. Não, nenhum animal é avarento. Ou seja, o nosso lado animal não promove a avareza, porque não existem animais avarentos. Então quer dizer que ele está na alma, é uma doença verdadeiramente espiritual. Por quê? Porque eu coloquei a minha vontade onde não deveria. Eu coloquei o meu coração onde eu não deveria. Então, Jesus nos diz assim, sempre no Sermão da Montanha, capítulo 6, o versículo 21. Ele diz assim: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, nós temos que pegar a nossa vontade e fixá-la no verdadeiro tesouro que é Deus. E é por isso que a avareza ela é tão grave e tão trágica, porque se eu fixei a minha vontade no lugar errado, isso me impede de amar. Lembrem-se que o amor, ele reside na vontade. Mas se a minha vontade está ocupada com bens terrenos, isso me impede de amar. Então é por isso que uma das coisas que é mais importante para nos livrarmos da avareza é o amar a Deus concretamente nos pobres, nas pessoas que mais necessitam. Eu preciso amar, preciso colocar a minha vontade em outro lugar. E isso será para mim a cura. Por isso, cura da avareza? Corações ao alto. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.